Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai dar uma olhada nos conteúdos da edição 24 da newsletter Descarbonização Competitiva. Essa edição cobriu a semana de 19 a 25 de outubro de 2025. E, como sempre, a nossa missão aqui é tentar extrair os destaques, os insights sobre inovação, política, mercado, tudo que está moldando a transição energética global e, claro, olhando como o Brasil se encaixa nisso tudo. Olha, essa edição veio bem recheada, viu? Vamos passar por novas tecnologias, movimentos de grandes empresas, uns debates importantes na legislação e até fomento para polos verdes. Bom, vamos começar a abrir esse pacote. Começando por tecnologia. E já tem nome de peso, hein? Bill Gates, através do fundo dele, está apostando na Fervo Energy. É aquela da tecnologia geotérmica avançada. Exato. A Fervo usam as técnicas de perfuração que vêm lá do setor de petróleo e gás, sabe? E eles fizeram um teste super importante em Nevada, 30 dias direto. E conseguiram provar que dá para gerar eletricidade constante, 24/7. Aí a análise da newsletter bate muito nessa tecla. O potencial da geotermia avançada como energia de base. Energia firme, né? Isso, firme e constante. O que é um diferencial enorme comparado com a solar e a eólica, que a gente sabe que são intermitentes. É o famoso calcanhar de Aquiles das renováveis, essa questão da intermitência. Mas então qual é o gargalo para isso escalar? O que impede de ter mais disso? Olha, segundo a análise que a gente leu, tem 2 pontos principais. Primeiro, o custo da perfuração ainda é alto. Precisa baixar. E segundo, a viabilidade geológica. Não é todo lugar que tem as condições ideais, varia bastante. Então não é uma solução que serve para todo mundo, mas com certeza é uma fronteira estratégica bem importante. Entendi. Agora vamos para algo bem brasileiro, o etanol de milho. As projeções são bem otimistas, né? Dizem que pode até passar o etanol de cana lá para 2034, 2035. O que está puxando isso? É uma combinação de fatores, na verdade. Primeiro, a expansão da segunda safra de milho, a safrinha. Isso otimiza muito o uso da terra e a logística que já existe para a soja, por exemplo. E tem também a tecnologia. As usinas estão agregando valor nos coprodutos, tipo o DDG, que é um farelo para a ração animal. Isso deixa a operação toda mais rentável. Ah, entendi. Então, a análise mostra que isso está atraindo muito investimento, especialmente lá no Centro-Oeste. E essa diversificação é ótima para a nossa segurança energética e para a competitividade do etanol brasileiro. Mas imagino que a cana não está parada esperando, né? Que nada! A newsletter faz esse contraponto, que é bem relevante. O milho tem essa vantagem econômica agora, e escala rápido por causa da safrinha. Mas a cana também está correndo atrás. Tem novas tecnologias chegando, sementes melhores, que podem aumentar a produção em até 50% na mesma área. Nossa! Então as duas frentes, cana e milho, são caminhos promissores para a gente substituir os fósseis. Cada um com suas forças e desafios, né? Faz sentido. Saindo um pouco dos combustíveis e indo para a logística, a Volvo está usando inteligência artificial agora no caminhão FH. Sim, é um software novo. Ele permite fazer atualizações remotas e até personalizar como o motor e a transmissão funcionam dependendo da rota do caminhão. O foco é economizar combustível. Interessante isso. E a análise vê isso como uma alavanca-chave para descarbonizar a logística. O legal é que é escalável, né? Pode ser colocado na frota que já existe só com o software. A gente vai ver muito mais disso, soluções digitais otimizando o transporte. E falando em futuro, saiu aquele relatório do Fórum Econômico Mundial com 10 tecnologias emergentes para o clima. Tem de tudo um pouco, né? Tem sim. Iluminação com pontos quânticos, hidrogênio verde usando água do mar, proteínas alternativas, biofertilizantes. É uma lista bem diversa. E como isso se conecta com o Brasil? Então, a newsletter faz essa ponte. Tecnologias como biofertilizantes e proteínas alternativas casam direto com o nosso potencial na bioeconomia. O desafio, claro, é sair do potencial e chegar na escala industrial, né? Precisa de investimento em pesquisa e desenvolvimento direcionado. E o hidrogênio verde de água do mar? Esse é promissor, mas a análise aponta que ainda tem barreiras maiores de custo e de maturidade da tecnologia para a gente pensar em larga escala agora.
é mais para frente. E olha só, tem inovação brasileira híbrida aparecendo. A Marco Polo fez um micro-ônibus, o Ative elétrico híbrido. Ele usa etanol. Exato. Um motor a etanol gera energia para as baterias elétricas. É uma sacada genial para a nossa realidade, né? Com certeza. Aproveita a nossa vantagem competitiva, que é toda a infraestrutura e produção de etanol, para oferecer uma solução de descarbonização para o transporte público. E talvez seja até mais viável economicamente em alguns casos do que ir direto para a eletrificação total. A análise vê isso fortalecendo a cadeia do etanol e colocando a nossa indústria na frente com soluções híbridas. E ainda prometem uma autonomia enorme, mais de 600 quilômetros. É impressionante. Para a gente fechar esse bloco de tecnologia, a newsletter destaca algo que parece básico, mas é fundamental: a diversificação de culturas no campo. Plantar sorgo, gergelim, até lúpulo. Pois é. A análise chama isso de tecnologia de processo. É essencial para a agricultura de baixo carbono, super escalável, melhora a saúde do solo, ajuda a sequestrar carbono, aumenta a biodiversidade e pode até diminuir a necessidade de fertilizante químico. E se conectar isso com recuperar área degradada, o potencial de capturar carbono aumenta ainda mais. Muito bom. Vamos virar a página agora para as empresas. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, está montando uma vitrine de negócios sustentáveis brasileiros para mostrar lá na COP30, em Belém. Sim, a ideia é mostrar que a indústria brasileira é parte da solução climática, não só do problema. E qual o impacto disso? Segundo a análise que a gente viu, o impacto competitivo real vem se essa narrativa conseguir abrir portas para mercados mais exigentes e atrair o tal do capital verde. O potencial para replicar esses modelos é grande. Mas aí entra a necessidade de ser transparente, ter métrica robusta para comprovar que é sustentável mesmo. Falando em ações concretas das empresas, a Eletrobras vendeu a Termoelétrica Gás Santa Cruz, lá no Rio. Isso, para a JF. Faz parte da estratégia deles de focar mais em ativos renováveis, né? Se desfazer dos fósseis. Exato. Mas a análise que a gente leu traz uma nuance interessante aí, né? Traz sim. Sugere que não é só uma transferência de emissões. Pode ser que lá na frente, essas térmicas possam usar combustíveis de baixo carbono, tipo biometano ou hidrogênio, quando for viável. Seria um jeito de manter a flexibilidade e a segurança do sistema elétrico, pensando no despacho de energia. É uma visão mais estruturante. Interessante. No setor aéreo, a Latam está dizendo que a descarbonização é o maior desafio deles. O foco é o SAF, o combustível sustentável de aviação. Mas eles apontam os obstáculos, custo ainda muito alto e pouca disponibilidade. Por isso defendem um marco regulatório aqui no Brasil para incentivar o SAF. E a análise da newsletter, o que diz sobre isso? Ela sugere uma otimização industrial bem interessante. Se a gente eliminasse o diesel S500, que é mais poluente, isso poderia liberar capacidade em refinarias que já existem, com investimento já depreciado, para produzir SAF, e potencialmente suprir toda a nossa demanda e ainda reduzir o preço atual pela metade. Nossa, seria uma mudança e tanto. Com certeza. É uma escolha estratégica importante, que passa por regulação e decisão industrial. Outro movimento curioso, a Motiva, que é do setor de combustíveis, criou uma comercializadora de energia elétrica. Está entrando no mercado livre. Para a newsletter, isso é um sinal claro da força da transição energética. Um player tradicional de fóssil diversificando para a energia elétrica. Isso aumenta a competição no mercado livre, o que pode ser bom para o consumidor e também pode sofisticar os produtos oferecidos, como energia renovável com certificado. Falando em geopolítica, um dado que chamou a atenção. Empresas chinesas já respondem por 30% da extração de nióbio e estanho aqui no Brasil. São minerais-chave para a transição, né? Exatamente. Isso mostra bem como a descarbonização tem essa dimensão geopolítica forte. Quem controla a cadeia de suprimento desses minerais críticos tem uma vantagem competitiva enorme. E para o Brasil, a análise vê os dois lados da moeda. É uma oportunidade de atrair investimento, claro, mas também tem o risco de a gente perder controle estratégico de recursos que são fundamentais para a nossa própria transição e reindustrialização. É um equilíbrio bem delicado. Mudando de assunto, mas ainda em empresas, olha que legal, as Havaianas virando piso de academia e bolsa. A Alpargatas tem um programa de logística reversa que transforma os chinelos velhos. É economia circular na prática, né?
O impacto ambiental direto vai depender da escala, óbvio, mas economicamente cria receita nova a partir do que seria lixo. A análise nota que o sucesso disso está muito ligado à força da marca, para conseguir engajar o consumidor a devolver o chinelo. É um modelo que pode inspirar outras empresas, com certeza. E agora um alerta importante sobre greenwashing. A Total Energies foi condenada lá na França. Foi, por mensagens consideradas enganosas sobre as metas climáticas deles. Eles se promoviam como atores da transição, mas continuavam investindo pesado em combustíveis fósseis. Isso deve ter um impacto grande, né? Com certeza. Essa decisão aumenta muito o risco legal e de reputação para a empresa que faz alegação climática sem ter ação concreta por trás. A perspectiva que a fonte traz é que isso vai pressionar muito por metas de descarbonização que sejam transparentes, baseadas em ciência, tipo as do SBTi, né, que é uma referência global, e que possam ser auditadas. Resta saber se vai incentivar mais ação de verdade ou só uma comunicação mais cuidadosa. Exato. Vamos ter que observar. Bom, vamos entrar agora na parte de legislação e políticas públicas. A liderança científica da COP30 está defendendo que o foco lá em Belém tem que ser a eliminação dos combustíveis fósseis e não só falar de floresta. Querem um acordo mais ambicioso sobre transição energética. É um desafio político e tanto para o Brasil que vai sediar a COP. E qual a visão da análise sobre isso? A sugestão da newsletter é uma abordagem mais pragmática. Talvez em vez de tentar barrar o uso de fóssil de uma vez, o que é complicado pela demanda de energia e pela desigualdade, seria mais eficaz estabelecer mandatos mínimos de consumo de energia renovável. Algo parecido com o que a gente já faz com etanol na gasolina, mas expandindo para outros setores. Os blends, as misturas, são vistos como estratégicos nessa fase de transição. Falando em setores, as montadoras já estão pensando lá na frente, depois do programa Mover. Elas alertam que precisa de uma política industrial de longo prazo, pós-2030. Sim, considerando produção local de bateria, infraestrutura de recarga, como competir globalmente na eletrificação. Mas a análise recomenda cautela com isso, né? Recomenda. Embora a previsibilidade seja fundamental para investir, a análise defende uma legislação que seja neutra em tecnologia. Ou seja, definir as metas de descarbonização, mas deixar o mercado encontrar as melhores soluções, sem o governo escolher A ou B. Não apostar todas as fichas numa única tecnologia. E no momento, para o Brasil, as soluções híbridas com combustíveis sustentáveis, como o etanol, parecem muito eficazes. Puxa, agora um dado preocupante que saiu num estudo do IEMA. 60% das lâmpadas LED vendidas aqui no Brasil não passariam nos padrões de eficiência lá da Europa. Pois é, e o estudo estima que isso gera um desperdício de uns 13 bilhões de reais por ano na nossa conta de luz. É muito dinheiro. Demais. Adotar padrões de eficiência mais altos é uma medida de descarbonização barata e com impacto enorme. Coloca o Brasil em linha com o que se faz lá fora, melhora a nossa competitividade e beneficia diretamente o bolso das pessoas. Temos também 2 alertas da ONU que a newsletter destacou. O primeiro é que o mundo está falhando na meta de reduzir metano em 30% até 2030. E os principais vilões são a pecuária e o setor de energia. Essa diferença entre a meta e a realidade cria, por outro lado, uma oportunidade de mercado para tecnologias que reduzem metano, aditivos para ração, captura de gás em aterro. A análise até destaca o potencial brasileiro nisso, tanto nos dejetos animais quanto no manejo de pastagem com confinamento. Os ganhos poderiam ser enormes. E o segundo alerta da ONU é mais geral, né? Diz que com as políticas atuais, o planeta está indo para um aquecimento bem acima da meta de 1,5 graus Celsius. Exato. A implicação direta disso, segundo a análise, é que um aquecimento maior significa mais custo para a gente se adaptar e mais perda por evento climático extremo. Para as empresas, isso significa que elas precisam construir resiliência nas operações, nas cadeias de suprimento. A pressão por metas mais ambiciosas é importante, mas precisa ser equilibrada com a viabilidade para garantir que as coisas aconteçam em escala. Lá na União Europeia, está rolando uma discussão sobre colocar uma cláusula de revisão na meta climática de 2040. Isso poderia enfraquecer a meta. Poderia. É um reflexo da preocupação deles com a competitividade industrial e com os custos da transição.
A análise interpreta isso como um sinal de como é difícil manter regulações muito ambiciosas sem ter uma base científica e econômica muito clara para equilibrar tudo: descarbonização, economia e o lado social. A sugestão é que a UE poderia revisar as metas sendo mais neutra em tecnologia, sem desistir do objetivo final. Ainda na Europa, eles também estão avançando com regras mais duras para as Big Techs. Sim, e isso pode incluir exigências de sustentabilidade e eficiência energética para os data centers delas. O que isso significa na prática? Cria um novo campo de batalha competitivo, focado na sustentabilidade digital. Empresa com data center eficiente, usando energia renovável, vai ter vantagem, especialmente lá na Europa. Isso deve impulsionar mais inovação em resfriamento, em gestão de energia. Voltando para o Brasil, o governo atendeu um pedido da indústria e propôs uma meta inicial menor de biometano naquele Programa Nacional do Biometano. A newsletter vê isso como um trade-off. É uma medida pragmática para ajudar o mercado a começar, dar um tempo para adaptação, mas, por outro lado, pode sinalizar uma falta de ambição e acabar atrasando o ganho de escala do biometano. É aquele equilíbrio difícil entre o ritmo de crescimento e da segurança para quem investe primeiro. E uma notícia que frustrou muita gente: a Organização Marítima Internacional, a IMO. Ah, sim, o órgão da ONU que regula a navegação. Isso. Eles adiaram a certificação do etanol como combustível marítimo sustentável. Isso atrapalha os planos de exportação do nosso setor, né? Atrapalha muito. É um exemplo perfeito de como uma barreira regulatória internacional pode simplesmente anular uma vantagem competitiva que o Brasil tem. Sem esse selo da IMO, o potencial de etanol para navio fica bloqueado. Vai exigir um trabalho diplomático e técnico grande para reverter isso. E a polêmica da exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas continua. Ambientalistas criticam, dizendo que isso pode sabotar a imagem do Brasil na COP30. A análise da newsletter, e é importante a gente frisar que estamos reportando a perspectiva da fonte, aqui traz uma visão diferente, um contraponto. Argumenta alguns pontos. Primeiro, que o petróleo brasileiro teria emissões na produção que são, 20% menores que a média mundial. Segundo, que como a energia renovável ainda não dá conta de tudo, o petróleo de baixo carbono, como seria o do Brasil nessa visão, deveria ser priorizado globalmente na transição. E terceiro, que os recursos dessa exploração poderiam inclusive ajudar a financiar a própria transição energética do país. É uma visão que busca ampliar o debate, né? Entendi a perspectiva. E para fechar essa parte de legislação e desafios? Terras raras. O Brasil tem reservas, mas transformar isso em riqueza não é simples. Exatamente. A análise usa isso quase como um estudo de caso, um alerta. Ter o recurso natural não garante a vantagem competitiva. Se não tiver fomento para pesquisa, para desenvolver tecnologia de processamento, para ter infraestrutura para lidar com a concorrência global, o risco é a gente continuar só exportando a matéria-prima bruta. Perdeu o valor agregado. Isso. Precisa de política industrial, de investimento em toda a cadeia para a gente conseguir capturar o valor estratégico disso. Bom, vamos para a nossa reta final, então, falando de fomento, infraestrutura e oportunidades. Tem projetos de infraestrutura lá no Rio Paraguai para dar um gás na mineração de ferro e manganês no Mato Grosso do Sul. Sim, a ideia é melhorar o escoamento pela hidrovia, o que reduziria custos. Investir em infraestrutura de baixo carbono, como são as hidrovias, é fundamental para descarbonizar a logística de commodities. A análise destaca que isso aumenta a competitividade do produto brasileiro lá fora. O desafio é criar soluções logísticas que realmente aproveitem esse modal de forma eficiente. Outro potencial que a newsletter aponta: o Brasil ser um polo mundial de data centers. Isso se conecta com o que falamos da UE, né? A nossa matriz energética majoritariamente limpa e a disponibilidade de terras são grandes trunfos. O desafio é garantir que essa energia renovável seja competitiva no preço, seja confiável e que a gente tenha a conectividade de internet robusta que esses data centers precisam. Faz todo sentido. A energia limpa como um fator de atração para essa nova economia digital. Exatamente. Oferecer energia renovável em larga escala, com preço bom, é uma vantagem estratégica gigantesca hoje em dia para atrair esses investimentos que se dizem verdes. E para terminar, um ponto de atenção: as soluções baseadas na natureza.
as SBNs. Coisas como restauração de florestas, sistemas agroflorestais. Que tem um potencial enorme no Brasil. Exato, mas que, segundo a newsletter, ainda não decolaram em larga escala por aqui. Faltam coisas como financiamento, segurança jurídica, modelos de negócio que funcionem em grande escala. A análise da newsletter vê isso como uma oportunidade imensa que a gente está deixando passar. As SBNs são cruciais para descarbonizar pelo sequestro de carbono. Elas podem gerar créditos de carbono de altíssima qualidade e ainda trazem benefícios sociais e para a biodiversidade. É urgente a gente criar novos arranjos de negócio e políticas para destravar esse potencial todo. Ufa, quanta coisa, hein? Cobrimos muitos ângulos importantes que a newsletter Descarbonização Competitiva mapeou nessa semana. Da tecnologia lá da geotermia até esses desafios da regulação internacional, oportunidades aqui dentro. Ok, o que fica disso tudo? Olha, o que fica muito evidente é a complexidade, né? E a quantidade de caminhos diferentes que existem nessa transição energética. A gente viu desde a busca por energia firme lá no subsolo, com a geotermia, passando pela inteligência artificial, otimizando o caminhão a diesel, até esses impasses super concretos, como a certificação do nosso etanol para navio. A transição não é uma linha reta, de jeito nenhum. É um mosaico cheio de interdependências, às vezes até com contradições. Talvez a reflexão principal que essa análise toda provoca seja como é que o Brasil pode usar as vantagens únicas que tem o etanol, a bioenergia, a nossa bioeconomia pulsante, a matriz elétrica limpa, não só para seguir o que o mundo está fazendo, mas para ativamente moldar essa descarbonização global a nosso favor. Isso no meio de pressões geopolíticas e econômicas enormes, como a gente viu com os minerais críticos. Qual vai ser a nossa receita particular, a nossa síntese de tecnologia, política e estratégia de mercado para ter uma descarbonização que seja de fato competitiva? Fica aí a pergunta. Excelente ponto para a gente pensar durante a semana. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa exploração dos conteúdos. A gente volta na semana que vem com mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.